Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e nós estamos aqui mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Pensei em meditar com vocês hoje, na história de um casal que eram unidos. Uma coisa boa os casais serem unidos, e eles devem ser. Mas a gente não pode deixar que nos relacionamentos a mentira entre, a inveja. Existem sentimentos que precisam ser trabalhados e retirados das nossas vidas, porque se isso não ocorrer, o resultado final será um resultado desastroso. Nós precisamos primar sempre pela verdade. Nós precisamos ter relacionamentos sadios e construir relacionamentos sadios. Acompanha comigo a leitura de Atos, capítulo 5. Vamos ver o que o texto nos diz. Mas certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passado um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. O texto de Ananias e Safira. Esse casal, eles estavam lá na comunidade, eles estavam lá na igreja e eles viram aí o que aconteceu, o exemplo de Barnabé, o capítulo anterior, você vai ler e você vai ver que Barnabé era um homem que vendeu algo, ele trouxe o fruto, de algo que ele havia vendido e levou isso ali para a igreja, para a igreja. E esse fato, chamou a atenção das pessoas, As pessoas viram aquilo e acharam interessante, o texto lá. Você pode ver isso em em Atos, capítulo 4, a partir do verso 36, que é a história lá de Barnabé, que ele traz, ele vende uma propriedade, trouxe o preço da propriedade, deposita lá aos pés dos apóstolos, então José é cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos, Então, ele fez isso, depositou lá aquilo que ele havia, o valor da propriedade que ele vendeu, ele vem e traz isso, o valor daquela propriedade e coloca lá aos pés, dos apóstolos. Não só ele fez isso, outras pessoas,
Você percebe lá no início da comunidade que as pessoas vendiam as coisas que tinham e levavam, para que não houvesse falta, né? Para que ninguém tivesse falta, né? Para que todos tivessem a condição de se manter, né? De se alimentar, né? De viver. A igreja fazia isso. E aí no capítulo 5 você vê um casal que também resolve vender uma propriedade. A questão é qual foi a motivação? O que motivou o coração deles em vender a propriedade? Era algo que eles tinham na sua posse. Era algo que pertencia a eles. Quando as pessoas entravam para a igreja, para a comunidade, elas não assinavam, né, um documento doando os seus bens. A propriedade pertencia a Ananias e Safira. Mas eles resolveram vender. A grande questão é a motivação que os leva a fazer isso. Vender a propriedade, as pessoas que vendiam os seus bens, vendiam para que isso fosse repartido entre os irmãos. Mas parece que nesse caso, olhando para o que os outros irmãos estavam fazendo, eles desejaram fazer também. Para não serem vistos como mesquinhos, como avarentos, para não ficar por baixo. O desejo era fazer algo para que fosse visto, para que saísse a nota de agradecimento. Parece que o sentimento que os movia não era de amor, não era o desejo de partilhar, mas era a inveja. Um sentimento ruim que você não deve abrigar no seu coração. Um sentimento que você precisa retirá-lo de você. Perdão. Aquilo que Barnabé e que outros irmãos fizeram, parece que ficou martelando na cabeça, um sininho. O desejo também de fazer algo para ser reconhecido, para não ficar por baixo. Precisamos ter cuidado com aquilo que nos motiva, nos movimenta, nos leva a fazer. Nós precisamos trabalhar pela motivação correta. Nós precisamos fazer as coisas com o desejo correto. Não para parecer. Não para aparentar ser algo que você não é. E eles quiseram isso. Aparentar algo. Usar uma máscara. Vestir-se de um personagem. Diz o texto, mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. A parte complicada, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Ananias teve um intento. Ananias desejou vender a propriedade e passar para os irmãos aí uma imagem de alguém liberal, de alguém que era mão aberta, de alguém que estava
vivendo de acordo com os ditames daquela comunidade. Alguém que não destoava, pelo contrário, ele quis passar essa imagem. Ocorre que Safira concordou com ele. Ocorre que Safira, ela foi cúmplice nesse intento. Olha, Safira, eu tenho ali aquele terreno da esquina e eu vou vendê-lo. E vou levar o valor para os irmãos, para a igreja. Eu vou entregar. Mas eu não vou dar tudo não, viu? Vamos combinar aqui como isso vai ser feito. Eu vou ficar com uma parte, a outra parte eu vou entregar. Então, se eu vendo no terreno, eu tenho que entregar tudo? Não, o problema não foi esse. Ele poderia ter dado aos apóstolos 1% apenas do valor da venda daquela propriedade. A questão não foi o valor a ser dado. A questão foi mentir, entregar uma parte como se estivesse entregando a totalidade. O problema foi estarem juntos, pensando, maquinando o engano. Ela se tornou cúmplice de Ananias, seu marido. Os dois intentaram enganar os apóstolos, os servos do Senhor. O que isso tem a ver com você? O que olhar para essa história, né, de Ananias e Safira tem com você? Nós precisamos tratar o pecado da forma correta. Nós precisamos olhar para o pecado e entender que é pecado. E precisamos dar a ele o tratamento adequado. Safira deveria ter dito para o seu marido: ei, Ananias, o que você está fazendo é mentira. Você está tentando enganar. Isso não é correto, não. Não faça isso. Se quiser vender e ficar para você, fique. Se quiser dar apenas uma parte, dê só uma parte. Mas seja verdadeiro. Fale a verdade. Não minta, não engane. Safira foi uma testemunha infiel. Ela testemunhou algo diante dos apóstolos que ela sabia que não era verdade, que era mentira. Mentira, engano, pecado, morte. O que isso tem a ver com você? Não seja cúmplice de pecado. Não peque e não seja cúmplice de pecado de outras pessoas. Não passe a mão na cabeça. Aponte de fato, você está errado. Fazendo isso, você vai estar ajudando, você vai estar apontando o caminho correto. A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Mas se o filho estiver num caminho errado e você se calar,
você se torna cúmplice. Nós precisamos dar ao pecado a devida importância. As pessoas hoje vivem como se tudo fosse normal, tudo fosse correto. Ananias e Safira enganaram, mentiram. E o preço que eles pagaram foi um preço caro. Porque mentiram ao Senhor. Pedro vai dizer: por que mentistes ao Espírito e retivesse parte do preço da herdade? Se você tivesse ficado com ela para você, ela seria sua. Se você vendeu e guardou o dinheiro, ele era seu. Ninguém ia fazer nada, ninguém ia dizer nada. Você fez uma loucura, Ananias. Não era assim que você deveria ter procedido. Ananias morre. Diz o texto que passado 3 horas, né, a mulher vai até a presença do apóstolo e Pedro vai inquiri-la. Pedro vai dizer: olha, por quanto é que você me deu aquela propriedade? Você me deu por tanto? Sim, esse aí é o valor pelo qual nós vendemos aquela propriedade. Pedro, ele faz isso, ele confronta para que ela tivesse uma oportunidade. Mas ela estava envolvida no engano, ela estava envolvida no pecado. E ela permaneceu firme no propósito de enganar. Qual é o resultado? Dessa equação? O resultado daqui foi a morte. O marido e a mulher se juntam para enganar, para mentir. O resultado disso foi a morte. Safira e Ananias morreram. Eu perguntei, não é? O que isso tem a ver com você? O que essa história pode trazer à sua vida? Viva na verdade. Não permita que sentimentos ruins, negativos, entrem no seu coração. Às vezes a gente passa a olhar para o que o outro tem, não é? A casa do outro é melhor, a esposa do outro é melhor, o marido da outra é melhor, o emprego do outro é melhor. E a gente começa a sentir, a nutrir uns sentimentos ruins em relação àquilo. Não permita isso na sua vida. Não permita. Não permita. A inveja ou qualquer outro sentimento negativo, destrutivo. Porque esses sentimentos, eles entram no coração, eles entram na sua vida e acabam tragando a sua alma. Ande na verdade. E não seja cúmplice de nenhum pecado. Pecado de ninguém. Oriente, aponte com amor. Não é? É com amor que a gente corrige.
mas com firmeza, com segurança, apontando o caminho correto, dando nome aos pecados, mostrando que o que está errado está errado. A Bíblia diz, a Bíblia fala, a Bíblia aponta. Não queira ter o que não lhe pertence, quer seja coisas ou pessoas. Talvez a honra que alguém tenha recebido aí na igreja, não é? A palavra de gratidão, talvez isso entrou no coração e eles pensaram, não, eu também quero para mim. Não queira. Contente-se com aquilo, com a porção que Deus tem lhe dado, porque é o suficiente para você. Deus trouxe juízo nesse dia. Mas muitas pessoas, no coração de muitas pessoas, o temor de Deus chegou. Eles perceberam a seriedade e trilharam o caminho com o Senhor aí de forma correta, coerente, da forma como Deus deseja. O problema não foi o dinheiro. Eles poderiam não ter dado absolutamente nada. Teriam ficado vivos, vendo o progresso da igreja, mas eles resolveram enganar. O engano procede do diabo, como a mentira. São coisas que não podem e não devem estar nas nossas vidas. Vivamos como o Senhor deseja, em verdade, em retidão e em santidade. Sejamos santos, porque aquele que nos chama é santo. Deus abençoe você, guarde a sua vida, livre você do mal. Um grande abraço e até a próxima.